Olá, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe esse dia. Vamos começar mais uma carta. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Nós vamos ler o capítulo 1, 2 e 3 no dia de hoje. Essa carta nasce por causa de uma necessidade dessa igreja. Paulo estabeleceu essa igreja, ele ficou pouco tempo ali nessa igreja, e agora ele escreve. Ele escreve para essa igreja, para fortalecê-los na fé, mas também havia uma necessidade. Nessa carta, Paulo vai falar sobre aqueles que estão morrendo em Cristo, porque as pessoas receberam Jesus, elas estavam morrendo e eles não sabiam o que aconteceria com essas pessoas. Essa é uma das necessidades que Paulo escreve a essa carta. O capítulo 1, Paulo fala sobre a fé, o amor e a esperança da igreja. Ele começa com uma saudação, e aí ele fala aqui, olha, vamos ver o verso 1 do capítulo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. A vocês graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo tem essa saudação, e aí ele fala de Silvano e Timóteo, e o verso 2 ao 3, nós vamos ter uma ação de graças de Paulo pela igreja. Paulo vai agradecer pela fé dos Tessalonicenses, não só pela fé, mas pelo amor abnegados deles, pela esperança, por serem perseverantes em Cristo Jesus. Então, essa carta também segue o padrão uma das outras que nós lemos. Filipenses, Colossenses. Paulo traz uma saudação e tem uma oração de ação de graças. Verso 4 ao 7, Paulo aqui, ele fala do exemplo da igreja. Paulo vai elogiar essa igreja por ter recebido o evangelho com alegria no espírito, e eles tornaram-se um exemplo para outros crentes da Macedônia e da região da Acaia. Interessante que Paulo não permaneceu muito nessa igreja, foi muito rápido a sua passagem, mas mesmo assim, após a partida de Paulo, a fé desses irmãos cresce, ao ponto deles serem ali elogiados pelos crentes da Macedônia e da Acaia. O verso 8 ao verso 10, nós temos o testemunho da igreja. Paulo, ele fala da fé dos Tessalonicenses, que se espalhou por toda parte. E ele demonstra que os Tessalonicenses, abandonaram os ídolos para servir a Deus, o Deus vivo, e para esperar a volta de Jesus Cristo. Então, Paulo, ele elogia realmente a fé desses irmãos. E é tão lindo ver uma igreja que está crescendo, e Paulo está dizendo, continue crescendo na fé, no amor, e como que essa fé desses irmãos foi um testemunho para todos ali que o conheciam. Quando nós vamos para o capítulo 2, aí nós temos o ministério de Paulo e a perseverança da igreja aqui aos Tessalonicenses. Verso 1 ao 6, nós temos aqui a defesa do ministério de Paulo. Paulo, ele lembra que seu ministério em Tessalônica não foi em vão, ele pregou com coragem, apesar da oposição, não buscando agradar a homens, mas procurou agradar a Deus. Então isso é muito lindo, ver essa ousadia do apóstolo Paulo. O verso 7 ao 12, vamos ver o amor pastoral de Paulo por essa igreja. Ele compara o seu cuidado pela igreja ao de uma mãe que cuida de seus filhos. Esse cuidado pastoral de Paulo nós vamos ver em todas as suas cartas. Essa é a razão de Paulo estar escrevendo. E Paulo vai falar muitas vezes nas cartas, eu queria estar aí te visitando, falando diretamente com você. E aí Paulo usa as ferramentas que ele tem. Então ele fala de uma mãe que cuida dos seus filhos, e ele também compara-se como um pai que exorta e consola. E o que ele quer trazer é encorajamento para que essa igreja continue a viver de forma digna de Deus. O verso 13 ao 16, nós vamos ver a recepção da palavra de Deus. Paulo elogia os Tessalonicenses por receberem a palavra, não como palavra de homens, mas como verdade de Deus. E isso é lindo. E Paulo fala que essa palavra que opera de forma eficaz em quem crê. Então você percebe
que a palavra pode ser liberada sobre a minha vida, sobre a sua vida, mas é a maneira que eu a recebo. Alguns recebem como palavra de homens, os Tessalonicenses receberam como palavra de Deus. E o verso 17 ao verso 20, nós temos aqui o desejo de Paulo de rever essa igreja. Paulo vai expressar aqui o seu desejo de visitar os Tessalonicenses, mas ele menciona que ele tentou ir e foi impedido por Satanás. Não temos tanta clareza como foi esse impedimento, mas ele os considera a sua glória e alegria diante de Cristo. Então Paulo diz assim no verso 17: Nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês, por breve tempo em pessoa, mas não no coração, esforçamo-nos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de vocês. Quiséssemos visitá-los, eu mesmo, Paulo, o quis, não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa, em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Então, Paulo fala que ele quis ir, foi impedido por Satanás, ele não traz detalhes, mas percebemos que Satanás trabalha contra os santos. Vamos para o capítulo 3. Capítulo 3, nós temos aqui a fé que persevera em meio à aflição. O verso 1 ao verso 5 do capítulo 3, aí temos a preocupação de Paulo com essa igreja. Paulo ele vai enviar Timóteo a Tessalônica com o propósito de fortalecer e encorajar os crentes na fé. Qual era o temor de Paulo? Que as tribulações pudessem enfraquecê-los. Então Paulo manda Timóteo, esse jovem que era um prodígio, um exemplo de fé, e não tinha pessoa melhor, porque ele carregava uma fé que habitou na avó, na mãe, agora habitava nele. Ele carregava os dons que ele recebeu por imposição das mãos de Paulo. Não tinha pessoa melhor para fortalecer esses irmãos. O verso 6 ao 10, vamos ver o relatório de Timóteo. Paulo envia Timóteo, Timóteo retorna a Paulo e agora ele traz notícia. Quais são as notícias? Que os tessalonicenses permanecem firmes na fé e no amor, trazendo alegria a Paulo, que orava continuamente por eles. Pode imaginar a alegria de Paulo ao receber essa notícia? Paulo ali temeroso, nós não estávamos, não eram dias como nós. Então Paulo envia essa carta, envia Timóteo, e Paulo está esperando Timóteo voltar para quê? Para dar notícia para ele. E isso alegra tanto o coração de Paulo. Então a gente vê esse carinho pastoral de Paulo com esses irmãos. O verso 11 ao verso 13, terminando o capítulo 3, é a oração de Paulo pela igreja. Paulo, ele ora para que Deus permita que ele visite os Tessalonicenses e para que o amor deles aumente, sendo irrepreensíveis em santidade na vinda de Jesus. Olha que coisa linda. Timóteo volta dando um ok para Paulo, ó, eles estão crescendo na fé, eles estão crescendo no amor. Paulo o que faz? Ora para que eles continuem crescendo ainda mais. Pastor, não dá para parar? Não dá. Dá para continuar crescendo, continuar crescendo em amor, continuar crescendo em conhecimento, em fé. Esse é o desejo de Deus. Essa é a minha oração. Estamos chegando ao final desse ano, dessa leitura tão linda, e a minha oração é que você não pare aqui, que você continue crescendo, que o ano que vem você leia de novo, e depois de novo, e depois de novo, até essa palavra entrar completamente no seu coração. Quero abençoar a sua vida, quero abençoar o seu dia. Amanhã, se Deus permitir, nós vamos nos encontrar aqui para mais uma leitura bíblica. Deus abençoe a sua vida.